Hermosa tarde. Estamos muy contentos de tenerlos en esta cuarta conferencia organizada por el GIGMA, Grupo de Investigación en Ingeniería, Materiales y Ambiente de la Facultad Regional Concordia de la UTN. Esta conferencia, desarrollada por la disertante Fabiana Olivera, la cual tenemos el honor de tener presente, trata sobre arquitectura con hormigón visto pigmentado, preparación, aplicación y características. Bueno, como introducción, básicamente consiste en incorporar pigmentos inorgánicos al cemento para darle distintas tonalidades de colores y darle la mayor funcionalidad, que es el aspecto estético y visual. Fabiana nos comentará un poco los requerimientos, controles y cuidados que se deben tener en cuenta para desarrollar estos hormigones. En primer lugar, vamos a darle la palabra al ingeniero Marcos Planck, vicedecano de la facultad, que dará sus palabras de bienvenida. Marcos, adelante. Bien, espero que todo esté llegando correctamente el audio. Desde luego, mis mejores deseos que en este momento estén pasándola bien y que por supuesto nuestras puertas de nuestra casa de estudio están siempre abiertas y por supuesto prestigiándose con este ciclo de charlas, de conferencias técnicas organizadas por el Grupo GIGMA. En este caso particular, agradecerle sobremanera a la doctora Fabiana, sí, por aceptar esta invitación y justamente hacernos, eh, digamos, dar una fuerte presencia en nuestro medio con la interacción que estamos logrando a nivel latinoamericano y justamente con España. Así que bienvenidos a todos, que disfrutan la conferencia. Felicitaciones al Grupo GIGMA y nuevamente muchísimas gracias, doctora Fabiana, honrado en su presencia con la voz a través de este medio tan práctico. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Marcos. A continuación, le damos la palabra al profesor Jorge Sota, el director del grupo de investigación GIGMA. Jorge. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Yo, en el nombre del grupo de investigación GIGMA, le quiero dar la bienvenida porque han aceptado esta invitación de participar en esta tan importante conferencia, que es la última de nuestro cuatrimestre de actividad académica. Le quiero dar de manera especial a la doctora Fabiana Oliveira, grande amiga, por venir, y espero que Fabiana, que te sientas cómoda en nuestra casa, que en este momento pasa a ser la tuya. Esta actividad desarrollada ahora por la doctora va a aparecer publicada en la revista del grupo, o sea, tenemos por publicar una a fin de este año y falta la primera del año que viene. Para conocer más sobre el grupo y no alargar demasiado más la presentación, pueden dirigirse a la página web de nuestra facultad para conocer las actividades que desarrollamos y leer las publicaciones que tenemos y manuales que ya hace 9 años que venimos publicando. Dejo entonces con todo gusto, Fabiana, de que te explayes en la conferencia. Adelante, Alberto. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, a continuación paso a presentar a la disertante, Fabiana Oliveira. Oliveira es graduada en Ingeniería Civil por la Universidad Estadual do Maranhão. Tiene una maestría y doctorado en Ingeniería de Estructuras por la Escuela de Ingeniería de São Carlos y postdoctorado en Ingeniería de Estructuras por la Universidad de São Paulo. Realizó prácticas en la Universidad de Illinois y fue profesora visitante del Centro Experimental de la Vivienda Económica en Córdoba en el año 2012. Y también en la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, en Roma, 2016. Actualmente es profesora doctora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo
del Departamento de Tecnología de Arquitectura. Fabiana es investigadora en el área de mantenimiento y conservación de la arquitectura moderna, con énfasis en manifestaciones patológicas que tienden a disminuir la durabilidad de estructuras de hormigón. Además, participa también en proyectos de investigación cuyo objetivo es analizar el desempeño de sistemas constructivos innovadores y convencionales. Muy bien, sin más, le cedo la palabra a Fabiana. Gracias. Adelante. Yo estoy muy feliz por estar acá hablando con ustedes. Yo pido desculpas, pero yo no sé hablar español muy bien. Yo voy a mezclar algunas palabras en español, en portugués, el famoso portuñol. Pero si usted no entiende alguna cosa, puede preguntar, que yo estoy acá para explicar cualquier duda que usted tenga. ¿Okay? Si usted quiser perguntar a qualquer momento, pode, não sei, Alberto, eles podem usar o chat o... Sí. Sí. Me faltó comentar eso. Si tienen consultas, preguntas, las escriben por chat y una vez finalizada la presentación, se las transmitimos a Fabiana y ella las contesta. Ok. Eu vou falar sobre hormigón visto pigmentado. Talvez quando você usa ou quando você opta por hormigón pigmentado, obviamente a estrutura é vista, porque não tem sentido você usar hormigón pigmentado e recobri-lo, ok? Eu vou falar português. Então, o tema da ponência de hoje é arquitetura com hormigón visto pigmentado. A preparação, aplicação e características que influenciam muito na qualidade final desse material. Tá? Eu sou professora Fabiana, sou aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Esse é projeto que a gente tem já há algum tempo, já há algum tempo a gente estuda o concreto pigmentado, não só na parte da aparência, da estética, mas de todo o preparo do material, da aplicação e também como manter essas características ao longo do tempo. Tá? Eu dividi aqui a ponência em uma introdução, vou falar um pouquinho, contextualizar o tema, a cor na arquitetura, como que ela é importante, né, ao longo da história da arquitetura. Vou apresentar alguns edifícios de hormigón pigmentado, tanto internacionais quanto brasileiros, tá? Vou explicar para vocês como que a gente pigmenta o concreto, né, quais os critérios, os cuidados que a gente tem que ter, porque isso influencia muito na preparação e na aplicação desse material para ele se tornar uma estrutura e principalmente ter durabilidade, né? Vou também falar um pouco sobre as características desse material, né, principalmente em relação à cor, né, como se comporta a cor ao longo do tempo, né, e como fazer para manter essa cor ao longo do tempo. Tá? E, por final, eu vou aqui explicar algumas considerações, né, vou expor algumas considerações que já são conclusões desse projeto que a gente tem. Então, eu vou pegar algumas partes desse projeto, que é bem grande,
e apresentar aqui para vocês, tá? O que eu gostaria de explicar, antes de tudo, é por que eu estou usando o concreto, né, o hormigón pigmentado, né? Porque essa nomenclatura de pigmentado. Vocês vão encontrar na bibliografia hormigón coloreado, hormigón decorativo, hormigón arquitetônico e hormigón pigmentado. No nosso grupo, a gente adota o hormigón pigmentado. Por quê? Porque você está adicionando, né, acrescentando um pigmento nesse concreto, tá? Porque eu posso ter um concreto branco, né, usando o cimento Portland branco, que a cor é branca, porém ele não tem pigmento algum. Tá? Então, por isso a gente faz muito essa distinção entre um concreto pigmentado e um concreto colorido, tá? Mas na bibliografia vocês vão encontrar qualquer uma dessas nomenclaturas aqui, tá? Chamo a atenção também aqui, já nessa foto, para as cores desse pigmento, que aí vocês já vão prestar atenção nessa cor, que é um pigmento com óxido de ferro, vermelho, né? Aqui nós temos o azul, o verde e o amarelo. Então, essas são as cores do pigmento, tá? E já adiantando, já dando um spoiler da palestra, não é essa cor que fica o concreto pigmentado após a mistura, após aplicado numa forma, após conformado, e após eu retirar essa forma e ele está na sua configuração final. Não é essa cor aqui que você vai ver após retirar a forma do concreto, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Tá? Então, a gente vai usar o tempo todo, tá? Esse termo aqui, concreto pigmentado, justamente por estar acrescentando um pigmento no concreto. O concreto cinza, né, que a gente faz, ele, apesar de ter cor, ele não tem pigmento, mas ele sempre serve como referência para os demais concretos que a gente produziu, tá? Porque ele era um concreto de referência em que a gente adiciona esse pigmento e vê o que acontece. O pigmento, o que ele proporciona ao concreto além da cor, né? Além ele afeta a característica mecânica do concreto, a permeabilidade, né? A resistência mecânica. O que esse pigmento faz ao a gente acrescentá-lo no concreto de referência, no concreto de cimento Portland cinza, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Tá? A construção civil, ela se encontra o tempo todo, né, em um processo de modernização, racionalização, principalmente agora, com a sustentabilidade, tudo se volta, né, para a gente ter materiais com uma tecnologia avançada, né, em que a gente utilize cada vez menos, né, os materiais da natureza, né? O concreto, não dá para dizer que ele a gente não utiliza, porque todo o material é da natureza. Então, o que a construção civil se faz hoje em dia é estudar tecnologias em que esse impacto possa ser menor, né? E como que o hormigón pigmentado pode contribuir para isso? Bom, a partir do momento que eu opto por utilizar um hormigón pigmentado, né, eu estou optando, fazendo essa opção, né, essa escolha, né, pela cor, né? Eu estou optando pelo concreto pigmentado pela cor, não é nenhuma outra causa a não ser a cromaticidade aqui do concreto, tá? Então, com isso, eu já retiro
a etapa, né, ou os revestimentos que eu utilizaria se não fosse um concreto, se não fosse um hormigón com pigmento. Então, eu retiro qualquer revestimento, qualquer tinta, qualquer pintura que eu fosse colocar nessa estrutura. Então, isso já me tira a etapa da obra e menos consumos de materiais aí para ser utilizado, né? O uso, né, do hormigón pigmentado, ele converge tanto na estética, né, a estética, como também nas propriedades mecânicas, porque o pigmento ele não altera desde que você escolha o concreto adequadamente, né, a dosagem do concreto, ele não vai alterar nenhuma propriedade mecânica de um concreto, tá? Então, você tem a mesma durabilidade de um concreto, vamos dizer, normal, tá? Aliada à estética, aliada a uma economia de material de revestimento, né, de recobrimento, e pode usufruir das mesmas qualidades de um concreto de um hormigón sem pigmento, né? Da forma, das estruturas, né? Da moldeabilidade do concreto, tá? Porém, ele requer um controle de qualidade na sua produção e na sua execução, porque tudo isso vai afetar a cor final do concreto. Então, ao você optar por uma cor, então aquele vermelho, aquele rojo, né, bem forte que tinha na figura, na primeira figura, ele não vai ser tão vivo, né, com essa cor tão linda, vamos dizer assim, quando ele estiver desformado, né, justamente porque eu vou estar misturando um cimento cinza, vou estar colocando um aditivo, eu posso colocar algumas adições, e que isso vai totalmente alterar a cor final do concreto, tá? Então, algumas características do concreto, tá? Eu vou falar características, eu não vou falar muito de vantagens e desvantagens, porque cada material tem as suas particularidades, tá? Então, uma delas é que eu retiro, né, os recobrimentos e acabados, né, da estrutura de concreto, então eu economizo tempo de obra, eu utilizo menos materiais, né, na sua execução, tá? A partir do momento que eu estou acrescentando pigmento, né, na dosagem, né, do concreto, eu estou acrescentando material, estou acrescentando, então, um custo a mais na preparação desse material, tá? Então, o pigmento, o concreto, o hormigón pigmentado, ele tem um custo mais elevado do que o hormigón não pigmentado, tá? Então, porém, né, quando você faz essa ponderação de economizar nos revestimentos, você pode estar acrescentando esse valor, não sei lhe dizer quanto que é essa porcentagem, não do preço do pigmento, isso aí eu posso até dizer para vocês, mas se essa economia nos revestimentos equivale ao custo a mais do pigmento, tá? O concreto pigmentado tem uma excelente durabilidade, tanto quanto o hormigón não pigmentado, tá? Porém, quando eu adiciono o pigmento, apesar de só a parte externa, né, ficar visível, né, eu só vejo a cor na superfície do concreto, esse pigmento ele é adicionado em todo o volume do concreto, tá? Então, isso também é uma coisa que vamos dizer assim, impede o maior uso do concreto pigmentado, né, do hormigón pigmentado, aí na construção civil. Ele requer uma dosagem, né, mais, vamos dizer assim, mais rigorosa,
tá? Para ter a cor final que o cliente deseja, mas ele favorece muito, né, em termos de estética, né? Aqui no Brasil tinha, né, um arquiteto que usava muito o concreto, o hormigão pigmentado, né, que é o Rui Otaki, e ele sempre dizia que para convencer o cliente de usar um hormigão pigmentado, ele praticamente ele era só fazer as pecinhas pequenas, os modelos, e mostrar para o cliente que ele automaticamente optava pelo concreto pigmentado, tá? A durabilidade do concreto pigmentado, ela já é conhecida, apesar de um pouco difundida, tá? Por exemplo, o primeiro edifício que se tem conhecimento que utilizou um concreto pigmentado foi a fábrica de cigarrilhos, né, de Carreira Black Cat, situada em Londres, né? Ele foi construído em 1926 a 1928, tá? Onde essas cornijas, ó, todas foram utilizados concreto pigmentado. Alguns deles foram vidro, né? Vidro moído, né? Amassado, né? E que dá esse aspecto brilhoso, tá? E alguns foram misturados aí a areia, né? Colorida com ocre, né? Que é a cor que é mais utilizada para dar esse aspecto. Então, desde então, né? O concreto pigmentado ele é utilizado na construção civil. Passou-se um tempo, o concreto pigmentado ele se acomodou, não vou dizer acomodar, ele se restringiu a peças pré-fabricadas, a bloquete de pisos, né? E ele ressurgiu mais ou menos depois da arquitetura moderna, no pós-modernismo, na arquitetura contemporânea. Aqui no Brasil, o exemplar mais antigo que nós temos do concreto pigmentado é da década de 1970. E até hoje, né, ele está lá, apesar de não ter uma manutenção adequada, ele está em ótimas condições aí, desde então, tá? A cor na arquitetura, ela tem um papel muito importante, né? Não só na arquitetura, mas no dia a dia do usuário, né? Então, ela pode tornar um ambiente tanto quanto agradável para o usuário, quanto desagradável, pouco convidativo. Né? Em escolas, a gente escolhe as cores mais adequadas para se ter aula. Na nossa casa, a gente tem uma outra visão do que era a cor, E a cor também, eu costumo dizer que ela é uma coisa muito pessoal, né? Eu vejo uma cor de rosa, o meu marido vê uma cor vermelha, né? Então, com a luz eu tenho uma tonalidade de cor, num outro ambiente eu tenho outra tonalidade de cor. Então, a cor também ela passa a ser uma coisa muito pessoal na hora de você escolher. Mas ela está presente, vamos dizer, nos últimos 100 anos, né? Diretamente nos momentos históricos e culturais e de estilos arquitetônicos aqui na nossa história da construção civil, né? Depois da Semana da Arte Moderna, em 1922, a arquitetura moderna ela praticamente fez a transição, né, daqueles clássicos ornamentos, né, daquelas construções cheias de ornamentos, para construções mais, vamos dizer assim, cleans, geometrias, formas, o hormigão visto, né? Ela ficou muito bem determinada essa mudança de estilo arquitetônico, né? O pós-modernista também, apesar de vir sempre, né, um movimento sempre acompanhando o outro, sempre tentando combater o outro, também veio, né, após o modernismo, geralmente na década de 60 e 70,
mas a cor sempre esteve presente como uma forma, né, de se empregar e de referenciar e destacar alguns elementos. Tá? Depois do pós-modernismo veio a arquitetura contemporânea, que é a que a gente está hoje, né? Que tem hoje inúmeros materiais diferentes, a tecnologia está presente em todos eles, né? Trazendo uma ferramenta e atributo disponível, né? Para a gente valorizar cada vez mais esses ambientes e esses edifícios. E daí entra o concreto pigmentado em várias construções, né? Na Europa, né, principalmente na Europa, alguns nos Estados Unidos, na América Latina, nós temos grandes exemplos aí de concretos, de construções em concretos pigmentados, né? A gente tem no Chile o hotel, tem na Espanha o Bodega Antillon, tem o Museu da Aviação na Polônia, tem na Suíça as residências. Na realidade, esse universo de edifícios com hormigão pigmentado pode ser até bem maior do que a gente já conhece, porque muitas residências, né, particulares utilizam paredes, né, em penas, pilares de concreto pigmentado, que muitas vezes a gente nem sabe. Mas tem uma infinidade de cores, de construções e de edifícios com concreto pigmentado, né? Aqui se vocês tiverem curiosidade, aqui no site da Lanxess, que é um dos fabricantes de pigmento, vocês podem baixar vários folhetos de várias obras de concreto pigmentado que tem aí pelo mundo, e lá tem várias informações interessantes sobre elas, tá? No Brasil, a gente também tem, aqui eu botei um de cada, grandes exemplos de edifícios com hormigão pigmentado, né? Nós temos aqui um hotel Unique, que foi de 2002, que é desse arquiteto que eu falei, né? Nós temos um prédio público chamado Praça das Artes, que ele também utiliza pigmentos vermelhos e amarelo, meio amarronzado. Tá? Nós temos o Museu Cais do Sertão, que é no Nordeste, né, do Brasil, também utilizando concreto pigmentado. Né? Temos algumas casas, isso que eu estava falando, de paredes de concreto pigmentado. E temos duas últimas grandes obras, que foi a restauração do Museu Paulista, que é da USP, né, o Museu do Ipiranga, em que utilizou em toda a sua ampliação o concreto pigmentado ocre, né, o vermelho, né, tentando simular toda essa terra aqui, né, a cor da terra em que foi retirada, que a cor da terra aqui em São Paulo ela é bem vermelha, tá? E também um hotel que foi construído aqui em São Paulo em 2021, que é chamado Cidade Matarazzo, é o único hotel 6 estrelas que a gente tem aqui, né, que foi todo utilizado com concreto também preto. Né? Então, são grandes obras que a gente tem aqui no Brasil. Né? Já também dando outro spoiler, chamando a atenção, que vocês fiquem com essa imagem aqui do Hotel Unique, com essa forma aqui, né, bem curva, essa cor, né, escura, que mais tarde a gente vai falar uma das características do concreto pigmentado, né? Não que no hormigão pigmentado, não pigmentado, né, no hormigão cinza, ele não essa característica não existe, tá? E já vou dando outro spoiler. Por exemplo, como que eu vou recuperar, né? Como eu vou restaurar um concreto pigmentado, um hormigão pigmentado, né? Que foi o que aconteceu nesta obra aqui. Ela teve fissuras, né? Ficou fissuras, e na hora de recuperar, você vê bem as emendas dessas fissuras aí na hora de recuperar, né? Porém, o questionamento no cinza, no hormigão cinza, né? No hormigão sem pigmentos,
a recuperação, a restauração, né, ela também proporciona essa diferença de cor, né? Só que ela não é tão cobrada, ou ela não é tão vistas com outros olhos, né, como no hormigón pigmentado, tá? Então, já vou falando algumas características aqui, tá? O hormigón pigmentado, né, como eu falei aqui, foi a primeira obra, foi em 1975 aqui no Brasil. E depois a gente só teve obras em hormigón pigmentado a partir da década de 90, né? E desde então elas vêm aumentando. Aqui eu peguei só as principais, as que são mais conhecidas, tá? E até 2022 a gente tem justamente o Museu Paulista, Cidade Matarazzo, em um curto espaço de tempo e obras com um volume muito grande. Então, isso assim comprova, né, o uso mais recorrente desse material, né, dentro da construção civil. Tá? Mas vamos ao que interessa, né? O que dá cor, né? Como dar a cor a um hormigón? Como que a gente dar essa cor bonita ao hormigón? Temos duas maneiras, né? Colocar colorantes, né? Ou pigmentos no concreto, tá? Então, pronto, já sei como vou pigmentar meu hormigón. Ou com colorantes ou com pigmentos, tá? Mas qual a diferença entre um pigmento e um colorante? Né? Qual a diferença entre um? Posso usar qualquer um? Poder você pode, né? Mas não é aconselhável, tá? Por quê? Porque cada um tem uma característica. O colorante, né? Ele não tem muita resistência aos raios solares, tá? Então, ele desbota muito facilmente, tá? É uma substância, os colorantes, que ele adiciona numa mistura e ele altera a cor. Só que a matriz, né, o cimento, não faz com que ele tenha uma durabilidade. Você não vai conseguir, né, dar uma cor, né, satisfatória para esse concreto, tá? Eles são solúveis, né, na água, então, se eu molho, a cor sai em que são aplicados, e eles possuem baixa propriedade de solidez à cor, tá? Então, a gente já viu que ele não é legal, não combina com o cimento Portland, então eu não vou dar cor ao concreto com os colorantes, tá? Eu vou utilizar os pigmentos, por isso o nome, né? Hormigón pigmentado. E quando eu coloco pigmento no concreto, tá? Eu ainda tenho dois tipos de pigmentos: os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos, tá? Mas por que eu uso o pigmento? Porque ele é insolúvel no meio, então eu posso lavar e ele não vai sair, tá? Ele tem uma propriedade muito maior de solidez à luz e ele tem alta opacidade, né? Ele é bem mais opaco, né, do que o colorante, tá? E ele geralmente se apresenta em formas de pó, né? Aqui para o Brasil, na América Latina, a gente geralmente utiliza em formas de pó, né? Que assim, mas ele pode ser também granular ou líquido, que é mais utilizado na Europa, tá? Basicamente, essas são as diferenças entre o pigmento e o colorante, né? Então, que é a capacidade de salubridade, né, de sair, de lavar, sair com a água, né, nos corantes e ausente nos pigmentos, e a resistência, né, à luz, nas raios do UV, tá? E ainda tem os pigmentos orgânicos e os inorgânicos,
tá? Que o que geralmente a gente utiliza no concreto são os pigmentos inorgânicos, que são derivados dos metais, né? Como ferro, cobre, cromo, chumbo e outros mais. Então, por isso que eles podem ser utilizados, porque eles não são solúveis em água, porque imaginou esses metais, se chovesse, né? E saísse da estrutura e contaminasse o solo. Então, eles são insolúveis na água, tá? E os orgânicos, né, que são derivados de produtos naturais, e eles não têm grande durabilidade também em relação à cor e à opacidade da cor, tá? Então, vocês já aprenderam tudo do hormigón pigmentado, tá? Então, vocês vão utilizar no concreto, no hormigón, para pigmentar um pigmento inorgânico, tá? E esse pigmento inorgânico tem várias cores, dependendo do metal que ele é extraído, né? O óxido de ferro, ele pode dar, dependendo da concentração, a cor vermelha, a cor amarela, a cor preta, tá? E você pode misturar também esses pigmentos e fornecer uma nova cor aí para o concreto. Bom, então vocês já estão experts em concreto, em hormigón pigmentado. Okay? Vocês vão utilizar pigmento inorgânico aí no concreto, tá? Mas como que a gente prepara, como que a gente faz esse concreto, né? Então, ele vem aqui em pó, tá? Geralmente, a porcentagem que eu acrescento de pigmento no concreto é sobre a massa do cimento, tá? Então, aqui eu tenho 5% de pigmento inorgânico, em relação à massa de cimento, tá? E eu tenho aqui um exemplo de pigmento preto e um pigmento vermelho, tá? Então, esses 5%, preto, óxido de ferro, só que são formulações diferentes para dar a cor, né? E eu vou adicionar aí no meu concreto. Então, essa dosagem, ela tem que estar muito precisa, por quê? Porque eu estou acrescentando finos, né? É tipo uma adição no meu concreto. Então, ele tem que estar dosado para receber essa adição, sem perder as qualidades mecânicas de permeabilidade, de densidade, de durabilidade e tudo mais. Então, ele precisa ter uma dosagem racional. Não é só eu chegar assim, vou botar um pouquinho aqui para ficar com a cor que eu quero. Não, não pode, tá? Então, ao fazer isso, ao eu estar acrescentando pigmento, ao eu estar acrescentando finos no meu traço, né, na minha dosagem, eu não posso impactar principalmente a minha característica mecânica que foi projetada para o concreto, tá? Então, há algumas publicações que dizem que o pigmento, né, diminui a resistência de alguns concretos, né? Eu não obtive isso em nenhum dos concretos que eu fiz, tá? Esse aqui foi um dos primeiros estudos que a gente fez sobre concreto hormigón pigmentado, né? Esse cinza aqui é o concreto sem pigmento, né? O hormigón sem pigmento. Esse aqui é o preto e esse aqui o vermelho, tá? Então, em nenhum momento eu obtive uma resistência à compressão menor do que o concreto de referência para eu afirmar que o pigmento foi o causador disso, tá? Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção aqui é que esse aqui, esse corpo de prova é o corpo de prova do pigmento, sim, quer dizer, do sem pigmento. Ele é cinza aqui, tá? E esse daqui, é o concreto com pigmento preto com 5% de pigmento. Então, você só nota que esse pigmento é preto, esse concreto, esse hormigón é pigmentado
negro, né, preto, quando ele está próximo do concreto cinza, né, do concreto mais claro. Porque se você mostrar só essa foto, você jura que é um concreto sem pigmento, um hormigón sem pigmento, tá? Então, isso deve ser muito bem exposto ao seu cliente quando ele optar, não, eu quero uma parede, né, uma empena ou uma coluna ou um pilar negro, né? Você tem que ser muito enfático em dizer que não vai ficar, né, uma cor muito saturada, tá? E aquela cor linda do pigmento vermelho, olha aqui o que ela se tornou. Continua linda, mas ela está numa outra tonalidade, né? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, né? Não vai ter a mesma cor do pigmento em que vocês estão usando, tá? Aí eu acrescento, eu posso acrescentar, a gente utilizou 5%, mas eu posso acrescentar meio, eu posso acrescentar 1%. Tem obras que pegam o concreto cinza e adicionam pigmento cinza para poder uniformizar, né, a parede, né, a cor. Então, eu posso utilizar várias porcentagens de pigmento, tá? Só que a partir de 6%, 7%, acima de 6%, essa alteração de cor pelo acréscimo do pigmento é quase insignificante. E não vale a pena você acrescentar o custo muito maior do pigmento pelo resultado que você vai ter, né? E aí também, quando chega próximo dos 8%, 10%, você vai estar com muito fino no concreto, né? E essa dosagem, sim, ela pode começar a te dar problema se você não tiver um estudo de empacotamento aí de partículas bem mais rigoroso do que esse concreto. Bom? Deixa eu mostrar aqui alguns videozinhos. Ops. Preparo do concreto pigmentado, a gente sempre aconselha que ele seja o concreto autoadensável, tá? Por quê? Porque se você vai vibrar um concreto aqui, como esse, as partículas do pigmento, elas vão se aproximar de onde você está colocando, né, o vibrador. E isso pode dar uma alteração de cor, tá? Então, a gente sempre indica o concreto autoadensável. Primeiro, porque também a qualidade, você optou pelo concreto, o hormigón pigmentado, visto, então a qualidade, né, da sua superfície é melhor com concreto também autoadensável, né? Então a gente utiliza sempre superplastificante para que esse concreto, esse hormigón, tenha um flow, né? Um abatimento, né? Tenha esse flow, né? Adequado a um concreto autoadensável. Ele não pode segregar, ele tem que estar muito limpo, que nem esse, né? Para que ele tenha um desempenho aí satisfatório quando for aplicado aí na forma, tá? Então, aqui são vários estudos que a gente fez. Esse aqui é o amarelo, né? Você vê que ele não fica amarelo, 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 tá? E esse aqui, depois que ele seca, ele ainda perde alguma essa tonalidade, ele ainda fica de outra tonalidade. Então, tudo isso é muito bom, tá bem especificado na hora de você optar por esse tipo de pigmento, tá? Então, a gente sempre pega aqui o concreto cinza como referência e sempre observa essa segregação, porque o que a gente quis manter a relação agacimento, que foi de mais ou menos 0,47, né? Então, a gente controlava os superplastificantes para ter a mesma característica aí de flow, tá? E o que também é muito importante, quando você opta pelo concreto, por hormigón pigmentado,
você está optando pela beleza estética, tá? Esse aqui é um Museu Cais do Sertão, lá em Recife, que essa parte aqui e toda a parte interna, ele é todo de hormigón pigmentado amarillo. E com o tempo, né, os agentes agressivos, né, porque aqui é um mar, maresia, mais a poluição, tá, torna o concreto sujo, né? Então, se eu estou optando pelo concreto pigmentado, pela cor, porque eu não quero revestimento, não vou pôr esse revestimento, e não fizer a manutenção, né, a limpeza dele, de nada vai me adiantar essa opção, né? Ele precisa da manutenção tanto quanto o concreto cinza. Arrisco até a dizer uma manutenção maior. Por quê? Porque eu tenho que deixar a cor aí transparente, tá? Aqui também é uma outra obra do Museu Cais do Sertão, em que da Praça das Artes, aqui que foi assim que foi inaugurado, e aqui é a foto da aluna da minha orientada, que estuda concreto pigmentado, tá? Logo depois, acho que foi no mês retrasado, que foi lá, e olha o estado que está, né? Então, o concreto pigmentado, ele precisa dessa manutenção para ser continuar bonito e, vamos dizer assim, esteticamente com a mesma função para que ele foi escolhido, tá? Quais as características da cor que a gente tem aqui? A primeira pergunta é, ao longo do tempo, essa cor se modifica, né? Ainda mais aqui no Brasil, um clima tropical, de muito sol, né? Ou São Paulo, com muita poluição, né? Isso vai mudar ao longo do tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente investiga no nosso projeto, tá? Então, um dos estudos, a gente fez placas, né? Com concreto pigmentado verde, azul, amarelo e o cinza para a gente ter como referência. Esse aparelho aqui é um espectrofotômetro, tá? Em que ele mede a cor em um ponto em que eu quero medir. Então, ele vai estar sempre medindo a cor naquele mesmo ponto, tá? Como era uma pesquisa de mestrado, né? E o tempo não era suficiente para deixar 5 anos, 10 anos, né? Na agressividade e a gente saber se essa cor muda, a gente colocou essas placas em uma câmara de intemperismo. O que é isso? Essa câmara, ela simula chuva, sol, vapor, né? Ou seja, ela acelera a agressividade do ambiente em cima dessas superfícies, tá? E a gente, de tantas em tantas horas, por exemplo, depois de 300 horas, a gente tirava e media a cor dessa placa ao longo do tempo que ela ficava lá, tá? Então, a gente fazia diferença de cor, né? Desde a primeira vez até 300 horas depois, a 3.000 horas depois, que equivalia mais ou menos em torno de 10 anos à condição natural em que ela poderia estar exposta, tá? Então, em todas elas, a gente obteve uma diferença de cor, tá? A gente se baseou em um estudo já realizado em que essa diferença de cor, por exemplo, se depois de 100 horas ela apresentou um número 10 no espectrofotômetro, depois das 3.000 horas ela apresentou 11,5, né? Essa diferença de cor, né? Se desse uma diferença acima do valor de 1,5, ela já era perceptível a olho nu. O que ela quer dizer? Por exemplo, em uma parede, né, que eu tenha de concreto pigmentado,
né? Ela é pegando sol, pegando chuva. Se ela estiver em a parte externa em relação à parte interna, essa cor vai ficar diferente e perceptível ao olho humano, tá? E você diz, nossa, mas o que são esses gráficos aqui? É porque a gente fazia a limpeza, né? A gente fazia manutenção para não ficar suja, preta, que nem aqueles que a gente mostrou na frente. A gente fazia a manutenção justamente para verificar se essa limpeza afetava também a cor, tá? Mas como essa limpeza retirava tanto as partículas, né, de sujeira, quanto limpava qualquer sujidade que possa ter, né? A gente não sabe afirmar realmente se só a lavagem provocava essa alteração de cor ou se as partículas também da agressividade do meio também, ou eram só as partículas da agressividade do meio. Mas uma coisa a gente pode afirmar com certeza: há alteração de cor ao longo da vida útil de um concreto, de um hormigão pigmentado, tá? E isso não é nada demais, né? Nada assim, o concreto o hormigão é ruim, o pigmento é ruim. Não, é um envelhecimento natural do material, tá? Em que de nada vai afetar a capacidade resistente dele de durabilidade, qualquer outra característica que ele tem, tá? Uai, cadê minhas bolinhas? Tinha umas bolinhas. Ah, tá aqui. Tá? Então, em todas as cores que a gente viu que havia essa alteração aí na cor durante o tempo, tá? Bom, resumindo, que já deu uma hora eu falando, tá? O que a gente pode tirar, o que a gente tirou, né, de conclusões desses estudos? Que o concreto pigmentado é um material promissor na construção civil. Ele esteticamente ele é muito escolhido, ele tem uma versatilidade criativa e apesar de eu estar optando por ele por causa da estética da cor, ele proporciona a mesma durabilidade que um concreto sem o pigmento, tá? Então, a cor final almejada depende de várias coisas, né? Eu falei já da dosagem, falei da vibração, os desmoldantes afetam a cor, o tipo de forma também afeta a cor do concreto, a relação água-cimento também vai afetar, o tipo de cimento, porque dependendo do tipo do cimento que eu vou utilizar, muda-se também essa tonalidade de cor. Então, muito dificilmente, se eu fiz uma parede de concreto, vou fazer uma ampliação da minha residência com o mesmo concreto. É muito difícil você obter essa mesma cor devido a ter várias variáveis em que afetam a cor final, tá? Então, como o pigmento tem uma cor totalmente diferente da cor final, o ideal é que você realize... Ops, caneta não. Aqui. Bota aqui. Realize modelos ou amostras, nem que sejam pequenininhas, para o seu cliente, para ver a visão da cor final, né? A arquitetura impacta muito na relação de diferenças de cor. Se você tem uma parede lisa de concreto pigmentado, a variação ela é muito mais notória do que você botar uma parede em que tem altos relevos, em que tem a marca da forma, porque isso quebra um pouco a monotonicidade da visão da cor, tá? Ela tem um papel protagonista em toda a vida útil da estrutura, não é porque ela perde um pouco a cor. Em alguns pigmentos, essa diferença não chegou a ser vista em olho nu, tá? Mas isso, mais uma vez, depende muito da manutenção que você faz e da porcentagem também do pigmento, tá? Um estudo de dosagem é fundamental e
e de importância para obter a durabilidade da estrutura, tá? O concreto, ele é um material heterogêneo, né? Ele não possui uma tonalidade uniforme, mesmo quando ele é cinza. Não tem, né? Porém, é totalmente compreensível, né, a gente exigir isso de um hormigão pigmentado, tá? Mas, além disso, a percepção da cor do olho humano, a iluminação, a sombra de árvores, tudo isso vai fazer, né, a percepção dessa diferença de cor ser mais ou menos acentuada, né? A gente costuma dizer uma frase que é um pouco dúbia, né? Vamos dizer assim, que no concreto pigmentado a gente busca a homogeneidade, né, dentro da heterogeneidade que o material possui, tá? A gente poderia falar um monte de coisa aqui, mas pelo tempo eu resumi algumas coisas, né? Posso mandar algumas publicações para vocês, mas espero ter colocado uma sementinha aí, né? Do concreto aí, do hormigão pigmentado, tá? Aí no dia a dia aí de vocês, ok? Muito obrigada, estou aqui à disposição para perguntas. Muy bien, muchas gracias, Fabiana. Hermosa presentación, muy interesante. Bien, a continuación, si alguien quiere realizar una consulta, puede tomar la palabra, ya que en el chat no han escrito todavía. Mientras, yo quisiera consultarte algo, Fabiana. Los pigmentos se considerarían entonces como adiciones minerales inertes, Sim. como un filler. Sim, exatamente. Então, muitas, na dosagem, se for bem feita, ele até ajuda a preencher alguns vazios em que possa ter no concreto, né? Porque ele é mais fino do que o cimento, a granulometria dele. Eso. Y no hay pigmentos que sean activos. Hasta ahora no sé. Não tem. São todos inertes e insolúveis. Não. Uma questão muito... eu estava até estudando isso, é a ordem que você coloca o pigmento para misturar. Tá? Se você acrescenta ele. Você estuda fibras, você deve saber disso. Se você acrescenta o pigmento com secos, né? Ou se você dissolve ele na água para colocar. Porém, no meu ver, como ele é insolúvel em água, né, para mim não faz muito sentido, mas não posso te afirmar 100% isso. Tá? Bien. Perfecto. Todos aqui estão concreto? Não. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿Inquietud? Buenas tardes. Acerca del mantenimiento del hormigón coloreado del que hablaba, ¿qué es preferible? ¿Hidrolavado o algún producto, como por ejemplo alguna silicona incolora, como para proteger el hormigón? Sim. Quem é o Diego? Sí. Diego. Pode ser utilizado um hidrofugante para, vamos dizer assim, mitigar, né, essa limpeza que tem que fazer e, consequentemente, manter mais a cor. Mas o hidrofugante à base de silano, siloxano, deu para entender? Não sei falar em espanhol, silano. Sim? De 3 em 3 anos você tem que reaplicá-lo, tá?
Eu tenho uma pesquisa agora no momento, que a Maitê, ela estava até aí, está pesquisando, a utilização de uma solução com dióxido de titânio, tá? O que essa suspensão, na realidade, faz? Aquela parte que fica preta de poluição na superfície, né? Tá? Ele não deixa grudar essa poluição, esses agentes poluidores, né? Essas sujidades. E quando a chuva vem, quando a água vem, ele lava essas partículas, né? Então, tem uma manutenção, vamos dizer assim, bem mais eficiente. É mais caro, né? Mas a gente ainda está estudando, ela está estudando ainda para ver o que acontece. Bien, gracias. Mas a manutenção é igual ao de um concreto comum, vamos dizer assim. Tá? Bien. O que mais? ¿Alguien más? ¿El uso del vidrio molido es muy común o se usa menos, que mencionó al principio? Não. Hoje em dia, nós outros não usamos mais com vidro moído, não. Porque tem os sintéticos que eles são mais, vamos dizer assim, mais fáceis até de encontrar, porque um vidro moído você não tem um controle muito grande como o pigmento inorgânico industrial. Mas esse prédio, ele está lá até hoje, viu? Brilhando, muito lindo. Sí, me imagino. Tá? Muy bien. Si no hay más preguntas, damos por finalizado la conferencia. Agradecemos nuevamente a Fabiana. Un placer, un honor tenerla presente nuevamente. Foi um prazer estar aqui. A universidade aqui está de braços abertos, caso alguém esteja passando pelo Brasil e queira nos visitar, né? Ou que alguém queira vir fazer pós-graduação aqui, né? Estamos de braços abertos. Bueno, muchas gracias. Agradecer ao professor Jorge pelo convite. Bueno, muchas gracias, Fabián. Buen viaje, aunque sea de imaginación. Não, sempre que o senhor chamar, eu estarei aqui. Sí, seguro que te volvemos a llamar. Tá bom. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Por cualquier consulta, estamos a disposición. Pueden inscribirnos al mail del grupo, InfoHigma, por cualquier consulta, si necesitan algún material en particular sobre esta temática, y se la solicitamos a Fabián. Sim, não tem problema. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan todos una muy linda tarde. Gracias. Gracias.